Bem-vindos a mais um Nutri Real. Hoje nós vamos falar do quê? De quê? O quê? Que assunto que você vai abordar hoje, Aline? Hoje nós vamos falar das toxinas. Como que a gente pode equilibrar, driblar, minimizar essas toxinas que estão presentes onde? Aonde, Aline? Nos detergentes, nos desinfetantes, nos copos descartáveis, nos agrotóxicos, em todas nas embalagens que os alimentos vêm, né? Então, hoje em dia é muito difícil você driblar e fugir totalmente dessas toxinas, dos radicais livres, dessas impurezas, né? Os tais até xenobióticos, né? Que, como eu já falei em outro momento no Stories, né? Xeno é igual a estranho. Então, desses corpos estranhos que estão presentes hoje no nosso dia a dia e que acabam, sim, interferindo muito na nossa saúde, no nosso bem-estar, até mesmo, às vezes, fazendo alguma alteração na nossa microbiota, na nossa flora intestinal. E a gente sabe que a nossa microbiota, a nossa flora intestinal está totalmente associada também ao processo de emagrecimento, que muitas vezes a gente entende, já vem se falando muito na questão da desbiose, vem se falando muito na questão de que alterações na flora intestinal prejudicam a questão do processo inflamatório e que, consecutivamente, vai criando um processo de obesidade, de excesso de gorduras no nosso organismo. Então, hoje, qual seria então o principal recurso, Aline, que eu poderia buscar? Eu diria o seguinte: primeiro, descasque mais e desembale menos, né? Então, por mais que a gente queira uma praticidade, a gente tem que entender que quando a gente está falando em saúde e estilo de vida, nós precisamos muito fazer o quê? Voltar, retroceder. A gente precisa voltar, sim, para a cozinha, a gente precisa sim buscar mais os alimentos em natura, e a gente precisa sim preparar, a gente precisa buscar os alimentos orgânicos, a gente precisa buscar as nossas feirinhas, o nosso produtor local, valorizar esses produtores e valorizar muito esses alimentos. Por quê? Porque eles são o nosso melhor remédio, né? Um alimento livre dessas impurezas, desses agrotóxicos, eles são realmente o verdadeiro remédio para o nosso corpo. Então, buscar esses alimentos mais in natura, buscar esses alimentos orgânicos, preparar aqueles shots que tem no meu Instagram, até mesmo na minha conta de Facebook, eu tenho algumas dicas e receitas de shots, de detox, de sucos que ajudam a desintoxicar, porque essas plantas, elas têm propriedades, sim, né, de desintoxicação, de eliminação, são como pequenas vassourinhas que vão varrendo essas impurezas que acabam permanecendo e ficando na nossa corrente sanguínea e fazendo com que tenhamos uma saúde muito melhor e que sim, o nosso organismo passe e o nosso intestino a funcionar de uma maneira muito mais eficaz, protegendo então a nossa saúde, o nosso estilo de vida. Então, são dicas que eu acho que é muito importante a gente estar compartilhando e a gente entender que essas questões também acabam interferindo nos nossos objetivos e que muitas vezes a gente fica meio perdidaço sem saber o que está acontecendo, por que eu estou com esse processo inflamatório, por que o meu intestino está dessa forma, por que eu estou aumentando os meus processos inflamatórios. Eu não tenho nenhuma doença celíaca, eu não tenho no exame de sangue nenhuma intolerância a proteína, a lactose ou algo do tipo, e por que eu estou tão desregulada? Muitas vezes isso tem a ver com esses xenobióticos que eu falei para vocês agora, então as tais alergias tardias. Então é muito importante a gente entender da saúde, da nutrição como um todo de uma maneira bem complexa para que a gente possa cuidar de uma maneira muito melhor e mais efetiva da nossa saúde. Gostaram das dicas de hoje? Comentem aqui se tiverem alguma dúvida, né? Perguntem se vocês gostarem ou quiserem um assunto novamente com relação às toxinas, à desbiose. Coloquem aqui que eu vou estar com o maior prazer trazendo todas essas informações para vocês. Um beijão, até logo!